Boa noite, meu irmão. Ô, meu irmão, boa noite, tudo bem? Rapaz, tudo bem? Rapaz, eu tô ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Tá Prazer bom. em conhecê-lo. Ô, prazer é... Acompanho você pelas redes sociais, vejo as suas pregações. Ô, Prazer deles. meu Você querido, conhece, você conhece aqui em Paranaíba, Mato Grosso do Sul ou não? Não, aí ainda não conheço. Já fui perto daí, mas aí no teu estado ainda não cheguei, não. Não, quando passar essa pandemia, vamos organizar para você vir aqui presencialmente na nossa comunidade aqui. Padre Alessandro vai, Padre Alessandro, Padre Joaquim vai gostar muito de te conhecer. Nós temos uma comunidade aqui bem interessante. Temos um grupo de oração aqui, Manaim a Arca da Aliança, né? Temos o GOL, Grupo de Oração Universitário, que funciona na UFMS, a Universidade Federal, Estadual e também numa particular. Então é uma satisfação conversar com você, Denis. Prazer em conhecer, prazer em conhecê-lo, né? Vamos começar então, Denis. Quem é o Denis pelo Denis? Então, você poderia contar para quem está nos acompanhando e vai nos acompanhar depois, quem que é o Denis? Bom, uma alegria muito grande, né, estar aqui com você e creio que estaremos sim, presencialmente aí quando melhorar, quando passar tudo isso. Bom, quem é o Denis? Denis é um jovem que se dedicou a vida toda às coisas de Deus, sempre muito dedicado, muito presente, muito ativo, muito focado nas coisas de Deus, né? Tinha o meu trabalho, tinha meus afazeres, meu lazer, tinha minhas coisas, mas a alegria maior era servir a Deus, né? Eu tenho uma família que serve a Deus também, então o Denis foi um jovem que enquanto estava andando fez tudo assim por amor ao Senhor, para se dedicar ainda mais, a aprender, a servir, a se doar. Então o Denis foi esse jovem que cresceu assim e após o acidente que eu vou contar também, aí mudou ainda mais, aí começou a dar ainda mais a vida mesmo pelo Senhor, a sua saúde, tudo, o pouco que tem, mas é tudo para Deus. E, e sou esse, né? Esse Denis. Tenho 32 anos já esse ano. Esse mês eu completei 11 anos já de milagre, 11 anos do meu acidente. E graças a Deus estou aqui, vivo, com saúde, para poder testemunhar todas as maravilhas de Deus. Ô, Denis, como que foi esse processo que você viveu? Você já vivia a palavra de Deus na sua vida, né? E de repente você teve um acidente que às vezes para muitos seria uma tragédia, né? Depois você vai contar das suas limitações, vamos dizer assim. Para muitos seria o fim da vida. Para muitos seria, vamos dizer assim, onde tudo seria acabado. Mas você, pelo que eu conheci da sua história, você pegou dessa situação para buscar mais força para viver. E além disso, para levar o amor de Deus para as pessoas, para levar a alegria de Deus para as pessoas, né? Exatamente. Se não tivesse me acontecido isso, hoje eu não teria essa missão, não estaria fazendo o que eu faço hoje, não teria o testemunho que eu tenho hoje. É claro que poderia levar um testemunho de um jovem que serviu a Deus, não fumei, não bebi, não usei drogas, não fui para balada. Eu realmente tive uma caminhada realmente dentro, né, da igreja. Mas se não tivesse me acontecido tudo isso, minha vida mudou completamente, né, irmão? Eu trabalhava junto com a minha família, eu andava, eu dirigia, eu fazia atividade física, academia, tocava, enfim, cantava. Eu tinha toda uma rotina, toda uma vida, né? E de repente, foi de uma hora para outra, a minha vida mudou. Mas é aquela coisa, quando nós colocamos, quando nós aprendemos, temos fé, acreditamos, professamos a nossa fé no dia a dia,
no momento de dificuldade é a hora da prova, da gente ser testado, né? Se a gente realmente viveu aquela fé ali dentro, em cada Eucaristia, em cada grupo de oração. Então, minha vida mudou muito. Para os olhos humanos, muitos disseram mesmo: nossa, que tragédia com um jovem desse, de 21 anos, que tristeza, que agonia isso que aconteceu, mas olhando para o outro lado, hoje eu faço muito mais coisa pelo Senhor do que eu fazia enquanto eu estava andando. Hoje, realmente, eu tenho uma missão, tenho realmente um propósito para a minha vida, um plano de Deus. Hoje eu não vivo mais os meus planos. Tudo que eu queria fazer, tudo que eu sonhava, tudo que eu esperava, eu não estou fazendo nada daquilo. Mas hoje eu faço com muito amor os planos que Deus tem para mim. E é isso, eu não troco. Se tivesse que voltar atrás e seguir pelo caminho que eu queria, eu não ia seguir, não. Eu ia querer seguir por esse, porque hoje não vivo mais os meus, mas eu vivo somente os planos de Deus na minha vida. Ô, Denis, e como que surgiu esse projeto, essa missão Eu Vou Além? Porque é toda a sua família nesse projeto, né? Isso, esse projeto, essa missão nasceu em 2014. Nós não pedimos, não sabíamos que ia ter essa missão, porque minha mãe sempre coordenou, sempre foi pregadora também, meu pai tocava, meu irmão toca, eu canto. Então a gente estava engajado dentro da igreja, mas sem ser um ministério familiar, né? Junto com outro ministério. E de repente Deus suscitou no nosso coração a necessidade de levar isso para as pessoas, né? De não, como foi a parábola semana passada dos talentos e domingo agora, parecida também, de não esconder, né, os talentos que Deus nos deu, a vida que Deus deu de novo. Deus pediu para que se abrisse as portas para levar esse amor, para levar o testemunho para as pessoas. A gente queria ficar mais protegido, né, de todo o mundo exterior, das pessoas curiosas, enfim, toda aquilo que tem, né, das pessoas. Mas Deus falou: não, abre as portas, deixa entrar e vai. E assim nasceu a nossa missão, né? Eu vou contar o que aconteceu para ficar na cadeira de rodas, mas a nossa missão nasceu assim. Não fomos nós que pedimos. Eu estava na Aparecida, lá no Santuário de Aparecida, e um amigo, eu nem conhecia ele pessoalmente ainda, um missionário, um abençoado demais, ele e a família, e ele me mandou mensagem: irmão, você não vem dar teu testemunho aqui na nossa formação? E eu falei: nossa, que responsabilidade, nem pensei duas vezes. Falei: eu vou. E ali nós fomos, e ali mesmo já lançou a nossa missão, já lançou o nome, Missão Eu Vou Além. Então, assim, nasceu da vontade de Deus, não fomos nós que pedimos, mas nós abraçamos com muito amor, com muito carinho, esse presente que Deus deu para nós e deu para a igreja, né? A missão não é só para nós, né? Não é para nós nos exaltarmos, é tudo para Deus, né? Então, nós abraçamos com muito amor e estamos indo além a cada chamado de Deus. Eu costumo dizer que quando a gente experimenta a graça, experimenta o amor de Deus, a gente não pode se fechar, né? Nós, como católico, como cristão, a nossa profissão de fé é na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Nos nossos atos, nas nossas atitudes, né? Ô Denis, quando a gente fala de Deus, às vezes as pessoas que não conhecem acham que a religião, falar de Deus, é ritual. E na verdade não é isso, né? Como que você experimenta esse amor de Deus na sua vida? Como que você sente esse amor de Deus? Bom, a primeira forma, assim, é na Eucaristia, né? Dois dias atrás eu completei 11 anos de comunhão diária, graças a Deus. Então, a primeira forma de experimentar, eu estou ali na minha cama todos os dias, estou ali e eu experimento e eu vivo esse amor ali. Então, no meu simples deitar na cama, eu estou ali sentindo que o Senhor está comigo. E eu sinto esse amor de Deus em tudo. No cuidado dos meus pais, do meu irmão para comigo, porque eu dependo deles para tudo. Para trocar, para dar banho, para sentar, para me alimentar, para me dar um copo d'água. Então, nesses mínimos detalhes dos cuidados, tantas trocas de fraldas que foram feitas em mim, tantos banhos no leito, agora posso tomar banho de chuveiro, mas tantas coisas que foram feitas pequenas, diárias e no cotidiano, que eu posso experimentar. E onde eu experimento assim muito mesmo é dentro de mim, sabe? Eu tenho uma saúde excelente, de vez em quando acontece os imprevistos assim, de ter uma infecção, mas fora isso, eu sinto o cuidado de Deus, esse amor nos mínimos.
né? Eu nunca precisei de ajuda de aparelho para respirar. Eu consigo falar, consigo enxergar, consigo ouvir, já tenho um pouco de movimento, mas o importante é que eu consigo falar de Deus, mostrar o meu sorriso, mostrar que realmente nós podemos viver segundo a vontade de Deus, mesmo diante das adversidades, as dificuldades, as barreiras. Então eu sinto o amor de Deus todos os dias, a cada respirar, a cada olhar, a cada escutar, a cada coisa tão pequena que passa despercebido muitas vezes, né? Mas nesses cuidados tão mínimos, é onde eu sinto realmente, nossa, Deus está aqui cuidando de mim agora. Nós só seremos completos, né? Eu falo que nada nesse mundo, bem material, sucesso, status, títulos, nos traz felicidade, nos traz paz, né? Porque nós nascemos, eu falo, com vazio, que só Deus que vai preencher, não tem outra forma. Ô Denis, eu queria te passar a palavra para você trazer algo positivo para a gente. Depois, obviamente, trazer o seu dom também, né? Amém, amém. É realmente isso, irmão. A gente tem um espaço dentro de nós, né, que nada preenche, só o Senhor preenche. Por isso que, às vezes, eu paro e penso, falo, nossa, deve ser estranho falar para as pessoas que eu não senti necessidade de beber, de usar drogas, de fumar, de sair. O que os meus amigos faziam, eu olhava aquilo, para mim não fazia sentido nenhum. Nunca tive vontade e não queria aquilo. E eu não é que eu ia na igreja porque eu fui obrigado, que se eu não fosse ele me botar de castigo. Não, a minha vontade era estar lá todo dia, servindo a Deus, buscando. Então eu me preenchi de Deus. E onde eu me preenchi, não sobrava espaço. Não sobrava espaço para bagunça, para rolê, como a molecada fala. Não sobrava espaço para nada disso. É claro, eu tinha minhas amizades, eu ia lá na casa dele, a gente fazia um churrasquinho, jogava videogame, coisa saudável, né? Eu não ficava dentro de uma redoma também, trancado dentro de casa. Mas não tinha programa melhor que sair da minha casa para ir lá estar na presença de Deus. Antes do meu acidente, eu ia na missa umas 4 vezes na semana, que eram os dias que eu tinha compromisso lá na igreja com um grupo de oração. Depois do meu acidente, eu passei a comungar todos os dias e foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Eu não posso ir na igreja todos os dias, mas o meu pai vai e traz a comunhão para mim todo dia. E o mês passado eu disse numa missão assim, que eu não preciso dos movimentos das minhas pernas, não preciso estar andando, não preciso estar trabalhando, dirigindo, enfim, ganhando dinheiro para eu ser feliz. Eu comungo a felicidade todos os dias, a cada comunhão. Então, de manhã, 7h30 da manhã, Jesus adentra a porta do meu quarto e me visita. Ali, eu estou recebendo a felicidade para aquele dia de fisioterapia, dia de trabalho pelas redes sociais, dia de missão, enfim. Todos os dias eu renovo o meu compromisso de receber a Eucaristia com o Senhor. E a gente vai renovando, né, irmão? A gente vai construindo essa amizade com Deus, esse relacionamento, a gente vai renovando todos os dias. Já não é suficiente mais comungar. Nossa, eu vou na missa só uma vez por semana, em condições normais, né? Que agora não está podendo muito. Mas a gente vê que é pouco, fica faltando. Nossa, eu preciso buscar mais a Deus. É quando a gente gosta de alguém, a gente quer estar perto sempre, né? Quer estar sempre junto, sempre perto. E com Deus é assim. Posso dizer que hoje tenho muito mais sede do que eu tinha antes. E hoje não dá para ficar sem Deus. Hoje eu tive que aprender, tive que me adaptar a não andar mais, a não poder sentar sozinho, não poder dirigir, não poder sair, não poder tomar meu banho. Mas não dá para ficar sem receber o Senhor, não dá para ficar sem esse amor, sem essa alegria que vem realmente de Deus. E hoje só tem o Denis aqui sorrindo, falando de Deus, porque tem Deus em mim. Se não fosse ele, não sei nem como que eu estaria hoje. Provavelmente estaria em cima de uma cama, chorando, reclamando, brigando com todo mundo, revoltado. Mas foi uma transformação. Eu já era um jovem tranquilo, um jovem de Deus. E o Senhor me moldou para eu ser cada vez mais dele. Tranquilo, paciente, esperando sempre a promessa de Deus, que a cada dia é um novo milagre. O dia 2 de novembro de 2009, eu sofri um acidente numa cachoeira no Rio, e eu bati minha cabeça no banco de areia no fundo do rio. Ali,
Eu fiquei completamente paralisado, eu perdi os movimentos do pescoço para baixo. Comecei a me afogar. E nesse momento de afogamento, eu comecei a dizer ali no meu coração para o Senhor, Senhor, misericórdia, porque eu vou morrer afogado hoje. Na hora que eu acabei de dizer isso, meu corpo simplesmente desvirou. Não tinha correnteza, irmão. Não tinha nada em que eu pudesse o corpo escorar e virar de volta. Meu corpo simplesmente desvirou. Meu irmão estava perto de mim. Eu gritei socorro, ele correu, ele me tirou dali, me colocou num barranco. E nisso veio uma senhora negra. Ela chegou atrás de mim, ela ficou segurando a minha cabeça assim. E essa senhora ficou o tempo todo ali. Meu irmão também, algumas pessoas ali por perto. Foram avisar os meus pais que eu tinha sofrido esse acidente. Mas quando eles chegaram lá, essa senhorinha simplesmente desapareceu. Eu não vi ela indo embora, não despedi dessa senhora, eles não viram. Fui levado para o hospital, de lá eu fui transferido para Ribeirão Preto. Cheguei em Ribeirão, os médicos chamaram os meus pais na madrugada, de segunda para terça, e falaram assim, olha pai, mãe, o seu filho sofreu uma grave lesão medular, ele ficou tetraplégico, e o Denis nunca mais vai mexer nada do pescoço para baixo. O seu filho vai ficar a vida inteira paralisado em cima de uma cama. Ali, meu pai e minha mãe colocaram em prática tudo aquilo que eles tinham experimentado e vivido. A fé, a esperança e a confiança. Deram as mãos e falaram, vamos confiar. E assim eles foram, confiaram. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que alguma coisa muito séria tinha acontecido, porque meu corpo estava paralisado, não conseguia me mexer, não sentia mais nada. Mas a minha confiança no Senhor e a minha tranquilidade era tão grande que eu nem me preocupava com o que estava acontecendo. Ali passei por um processo de muita dor, porque a minha coluna cervical saiu do lugar. Eles precisaram colocar no lugar para poder operar no outro dia. Então, não sei se vai dar para ver, mas aqui na minha testa do lado, eu tenho uma marca. Desse outro lado aqui eu tenho uma marquinha amarela. E na minha cabeça aqui atrás eu tenho um monte de buraco, onde foi parafusada uma coroa. Tipo aquela gaiola, quando alguém quebra a perna, foi colocada uma daquela na minha cabeça. E aquilo, irmão, era uma dor insuportável, porque os ferros vão parafusados e tem que puxar para tracionar a coluna para cima, né? E ali, naquele momento de dor, eu só me lembro de três coisas. Que eu recebi a unção dos enfermos, do sacerdote de lá, o médico aplicando morfina na minha cabeça, e eu dizendo para minha mãe, mãe, Jesus usou uma coroa de espinhos. Hoje eu tenho o privilégio de experimentar um pouco dessa dor com essa minha coroa de ferro. Foram as únicas três coisas que eu me lembro daquela terça-feira. No dia seguinte, me levaram para o centro cirúrgico e disseram assim, olha, vamos operar o Denis, mas daqui 10 dias nós temos que operá-lo de novo. Meu pai olhou para ele e falou, doutor, faz a sua parte, que Deus vai fazer a dele hoje. E ali fiz a minha cirurgia, durou 9 horas e meia, foi um sucesso. Quando terminaram, vieram dar a notícia. Eles fizeram aqui na parte da frente, e na parte da nuca eles iam operar daí 10 dias. Vieram dar a notícia que a parte de trás, que eles não mexeram, após o exame, estava perfeito os ligamentos onde tinham rompido com a minha lesão. Então, onde os médicos operaram, eles fizeram a parte deles. Aqui na parte de trás, foi Deus que operou. Eu fiquei 15 dias lá em Ribeirão Preto. Foi 15 dias de muita dor, muita luta, muito sofrimento, muita humilhação no hospital, enfim. Mas todos os dias ali, sem comer, não conseguia comer, não tinha fome, não conseguia dormir, porque não tinha força para dormir, nem tomando remédio, muita febre, muita dor na cabeça. Diante de toda essa situação, o médico entrava no quarto e me dizia, Denis, bom dia, como que você está? Eu dizia, doutor, eu estou ótimo, graças a Deus, sim, senhor. Eu ficava meio sem graça, assim, saía do quarto, chamava a minha mãe e dizia, mãe, seu filho nunca mais vai mexer nada, seu filho vai ficar assim, vocês podem procurar tratamento para ele em qualquer país no mundo que não tem solução. E ali a gente, o tempo todo tranquilo, o tempo todo calmo, todos os dias confiando na misericórdia de Deus. Quando eu tive alta, eu tive a certeza de que tinha começado uma missão na minha vida. Eu não sabia qual ia ser, mas que um dia teria alguma coisa. O médico que todos os dias falava que eu iria ficar paralisado a vida toda, olhou para mim, na minha alta, e disse assim, Denis, ontem eu fui na missa, depois de tantos anos sem passar na porta da igreja, eu fui lá só para rezar por você. E aí eu vim embora para minha casa, eu perdi 40 quilos dentro do hospital, eu já era magro,
Eu cheguei aqui na minha cidade, em São José do Rio Preto, cheguei aqui pele e osso, usando fraldas, já não podia sentar, não podia tomar banho de chuveiro, não podia sair para ir à missa, não conseguia fazer nada, só ficava deitado. Mas todo dia eu comungava. Do dia que eu cheguei do hospital de alta até hoje, todos os dias, e naquele período que foi o mais crítico, todo dia que eu recebi a Eucaristia, a minha oração era assim: Senhor, se eu estou vivo, o Senhor está aqui comigo. Quem sou eu para reclamar de alguma coisa? A minha oração era essa: quem sou eu para reclamar de alguma coisa? Todos os dias era a mesma rotina. Troca a fralda, faz curativo, porque eu vim com uma ferida imensa do hospital. Faz curativo, limpa as necessidades, troca a roupa de cama, dá alimento na cama, dá o remédio, enfim, todos os dias era uma série de cuidados especiais que tinha até comigo. E assim foi passando, um mês, 2, 3. Eu fiquei 2 anos e meio acamado, mais ou menos. Aí fui começar a sentar depois de 2 anos e meio, voltei a ir na igreja, voltei para os meus compromissos. Com 3 anos de acidente, eu fui lá em Ribeirão visitar os médicos que me operaram. O médico tomou um susto, porque ele me viu sair de lá paralisado, e não era para voltar lá, sentado, mexendo. Cheguei lá sentado, mexendo os meus braços, e aí ele falou assim para mim: Denis, você é um milagre. Não tem explicação pela medicina o que aconteceu com você. Aí ele ficou tirando foto dos exames, da papelada que eu tinha feito aqui. Ele falou: cara, esse daqui é caso de estudo, porque não dá para explicar. E eu fiquei pensando, vocês não vão conseguir explicar porque o que Deus fez aqui não vai ter em livro, não vai ter em estudo, não vai ter em lugar nenhum. Só vai ter em quem tem fé e quem enxerga pelos olhos da fé. E aí no final da nossa conversa com o médico, ele falou assim: um dia você vai voltar nesse hospital e vai voltar andando, porque Deus vai te levantar de novo. Então quando o médico disse isso, eu falei: bom, Deus tem uma missão. Um dia o Senhor vai me confiar uma missão, porque as pessoas vão precisar ver que Deus continua realizando milagres. Não passou muito, passou 1 ano e 1 mês depois, 2014, nasceu a nossa missão. Estávamos em 2014, em janeiro, viajando para levar esse amor de Deus, para levar esse testemunho. O nosso carisma é levar o amor de Deus para as pessoas, através do que Deus fez na minha vida, na minha casa. E assim temos ido, ano após ano, viajando, eu me recuperando. Eu tenho que fazer fisioterapia todos os dias. Graças a Deus eu não uso mais fralda, já não tenho algumas limitações relacionadas a isso, mas eu sou totalmente dependente ainda para cuidados de sentar, deitar, tomar banho, comer, enfim. Esses cuidados diários eu ainda necessito. Mas servir a Deus é se desprender de tudo aquilo que às vezes nos prende. Servir a Deus é realmente confiar nossa vida no Senhor e falar: Senhor, eu toco aqui a minha vida, é o pouco, mas é o que eu tenho. Faz de mim um instrumento e usa-me, né? Da forma que o Senhor quiser. E assim foi passando. 2016, num encontro que eu fui com o meu irmão profetizou assim: Denis, é fato que Deus vai te pôr de pé um dia, Ele vai te levantar. Mas enquanto o Senhor te usa sentado, Ele levanta quem está caído e quem está morto pelo caminho. E o Senhor tem realmente confirmado isso a cada missão. Cada vez que a gente vai em missão e testemunha, o Senhor levanta novas pessoas, levanta da tristeza, da angústia, da depressão, do pensamento de suicídio. Quantas vezes nós fomos em missão e pessoas tentaram tirar a própria vida e estava lá como um último socorro, um último auxílio, e o Senhor alcançou aquelas vidas. Quantas vezes eu viajei, irmão, com pneumonia, com infecção, viajei com febre, viajei doente. Quantas vezes eu viajei com ferida, ainda tenho viajado com uma ferida, e ela tem me acompanhado aí ao longo dos anos, mas quantas vezes eu viajei debilitado, fiz viagens de 10, 12 horas para servir a Deus, chego lá cansado, faço a minha parte, volto para casa, e chego em casa, tenho essas notícias que vidas foram alcançadas pela misericórdia de Deus. Faz valer a pena todo o sacrifício, todo esforço, todo doar-se, porque estar numa cadeira de rodas não é somente estar sentado. Tem as limitações pulmonares, eu tenho limitação pulmonar ainda, não tenho meu pulmão 100%, a minha pressão ainda é um pouco mais baixa.
Então, enfim, assim, querendo ou não, tem uma vida um pouquinho mais debilitada. Mas quando... Pode falar. Eu falo assim, Denis, eu falo que nós somos, vamos dizer assim, os que se acham normais, né? Nós somos tão miseráveis diante de Deus, eu costumo dizer, às vezes, em algumas pregações, né? Nós somos até indignos, porque eu falo que Deus nos dá tanta graça, nos concede tantas bênçãos, e às vezes a gente não percebe. Só da gente estar acordando todo dia cedo, de ter uma família, isso é o maior bem que nós temos, né? Sentir esse amor que vem da família. E eu imagino a sensação que você sente quando você, não você, mas Deus te usa para transformar a vida. Porque no meu papel de professor, eu sinto muito pouco, vamos dizer assim, comparado ao poder que Deus tem numa evangelização de transformar as vidas, né? Mas no papel de professor, de alguma forma, nós conseguimos também plantar uma sementinha, fazer um processo de transformação. E a sua missão, a sua família, vocês conseguem ser um instrumento pleno de Deus, né? E quando a gente experimenta, quando a graça vem pela gente e chega a outra pessoa, isso é maravilhoso, Denis. Isso é muito... Eu estou emocionado aqui o seu testemunho, Denis. É lindo demais, cara. Amém, irmão. E é isso, irmão. Assim, diante de tudo que me aconteceu já nesses 11 anos, você vê, semana passada, do nada, eu comecei a sentir um desconforto. Meu corpo começou a dar uns sinais muito estranhos. Tive que ser internado rapidamente. Foi a 7ª internação já. Essa foi tranquila, assim. Já tive internações aí de 10, 13, 12 dias, 10, e UTI. Essa fiquei só no quarto. Mas, assim, toda vez que eu vou para o hospital, eu sei que é uma missão lá também. Eu ofereço, Senhor, a minha vida é um sacrifício para Ti. Eu sou somente um instrumento. Onde eu estiver, o Senhor vai estar comigo. Então, onde as pessoas me veem, eu estou sempre sorrindo, estou sempre cumprimento, faço questão de parar para cumprimentar as pessoas, para dar um abraço, para falar, olhar no olho da pessoa e escutar o que ela quer me falar. Ou em tempos normais, quem quiser tirar uma foto, tira uma foto comigo, me abraça. Porque Deus me deu tanto que eu não posso ficar aqui dentro da minha casa, deitado na minha cama, confortável, esperando, Senhor, a hora que o Senhor me levantar daqui da cama, na cadeira de rodas, eu vou lá te servir, porque vai ser mais fácil. Não vou precisar de ninguém para me sentar, para me trocar. Então, a hora que tiver assim, o Senhor me leva, tá? Não, eu não consigo, irmão. Eu vou internado para o hospital, eu fui semana passada, a minha única preocupação era as missões dessa semana. Eu não sabia nem quanto tempo que eu ia ficar. Quando eu vou para o hospital, eu já fico preocupado com a missão. Eu falo, nossa senhora, a minha missão semana que vem. Porque eu nunca sei quantos dias eu vou ficar, né? E, nossa, ter que cancelar a missão é uma dor no coração, que eu falo, nossa, vidas estão deixando de ser alcançadas lá. Mas, ao mesmo tempo, vidas precisam ali da missão dentro do hospital. Né? O ano passado, eu fiquei internado 13 dias. Eu fui para o Maranhão em missão, e eu viajei com uma ferida no meu bumbum, e eu fiz uma viagem arriscada, né? Não podia viajar tantas horas, fiquei 12 horas sentado, saí daqui 4 da manhã, cheguei lá 4 da tarde, mas assim, toda vez que eu sentava, eu ficava tremendo, eu tinha frio, eu transpirava dessa metade para cá, a cabeça, o pescoço e o ombro. Eu fiquei de blusa o tempo todo lá, toalha por dentro da blusa. Cada vez que eu saía e deitava depois, eu ficava 2 horas debaixo da coberta tremendo, de tanto incômodo que dava. Mas eu estava lá, todo dia tremendo, com frio, suando, sorrindo, falando de Deus e falando com alegria e testemunhando o poder de Deus. Eu vim embora para casa no mês de março do ano passado, tive algumas missões, e aí no final do mês eu tive que ser internado. Fiquei 13 dias, contraí uma infecção muito grave nessa viagem para o Maranhão. Durante todo o tratamento no hospital ali, tinha um senhor no quarto, que estava ali todo debilitado. Ele recebeu o diagnóstico de que ele tinha, o prazo de validade dele já estava chegando. Ele não sabia ainda, mas a família já tinha sido avisada. A família mora na Bahia, eles estavam vindo já, porque não sabia nem se ia dar tempo de pegar ele a tempo de ser velado ou enterrado. E ali todos os dias, no quarto, eu já entrei no quarto brincando com aquele homem, sem saber quem ele era, falando de Deus para ele. Eu nem dei meu testemunho para ele,
Perguntar para ele o que aconteceu comigo, quem eu sou, o que eu faço, ele nem sabe, mas falando de Deus. E falei, vamos rezar, assistir a missa, você rezava o terço. Foram passando os dias ali. E um dia, a esposa dele no elevador encontrou a minha mãe e falou para ela assim, começou a chorar e falou, nossa, o médico já mandou chamar a família porque ele não vai aguentar. Minha mãe falou para ela, não, vamos rezar, vamos confiar. Pedi para o padre, nosso amigo, ir lá dar a bênção, função dos enfermos nele, recebemos a Eucaristia. E os dias foram passando. Eu só sei que fui fazer a biópsia do osso que eu tinha contraído da infecção. Os médicos nem sabiam o que iam fazer comigo. Então resolveram de última hora assim, vamos fazer uma biópsia, faz isso e no outro dia eu te mando embora para casa. Fui lá fazer a biópsia e esse homem começou a melhorar cada dia. Aí no meu penúltimo dia, falei para ele, ó, tô indo lá, hein? Minha mãe falou, cuida do quarto aí que daqui a pouco a gente está de volta. Fomos. Na hora que a gente voltou, ele teve alta e foi embora antes de mim. Ele nem tinha previsão de alta. E aí passou um tempo, a gente entrou em contato com ele. Aquele homem que tinha recebido um diagnóstico que ele ia morrer, que não tinha recuperação, o médico tinha dito para ele lá no hospital, olha, a recuperação que o senhor teve não fomos nós. O senhor pode agradecer o cara lá de cima porque foi ele. Estamos na melhor junta médica aqui, a gente ia te perder. Mas aconteceu alguma coisa aí e mudou. Hoje ele está ótimo, excelente. Enfim, Deus precisava colocar a gente ali para ajudar aquela família a acreditar, a confiar. E aí o ano passado inteiro, quase, eu passei no hospital. Eu fiquei 150 dias saindo da minha casa para ir no hospital todo santo dia, fazendo um tratamento muito complexo dentro do hospital. Era um tratamento muito difícil, muito desgastante, exigia demais. Ficava 2 horas dentro como se fosse uma cápsula gigante, com uma pressurização muito pesada, muito forte, com vários pacientes lá dentro, enfim, cada um com uma doença, cada um com uma enfermidade, cada um com uma amputação diferente. Mas eu chegava lá todo dia, sorrindo, brincando com todo mundo, levando alegria. Enfim, fui jovem que eu sempre fui lá no hospital espalhar isso para as pessoas. E aí fui fazendo o tratamento. Dia 12 de outubro do ano passado, pedi uma graça para Nossa Senhora. E no final do mês eu fiz um exame, eu fiz um procedimento, porque dentro da minha ferida tinha um pouco de líquido de infecção. Então os médicos drenaram essa infecção e fizeram biópsia. O líquido deu negativo, simplesmente virou água, esse líquido ali dentro. Virou o ano, eu ia fazer um tratamento por volta de era indeterminado o tempo do tratamento. E chegou dia 26 de março desse ano, o médico me mandou uma mensagem dizendo que a infecção, que não tinha cura pela medicina, simplesmente desapareceu do osso. Simplesmente sumiu aquela infecção que estava aqui no meu corpo. Então, cada dia o Senhor manifesta ainda mais o seu poder, a sua força. E aquela Nossa Senhora que eu falei no começo do testemunho, aquela senhora negra que prestou os primeiros socorros, um padre veio me visitar uns meses depois, ele falou assim, filho, não foi uma senhora enfermeira que estava lá passeando. Aquele dia você recebeu a visita de Nossa Senhora Aparecida. Nossa mãe estava lá te visitando. E todos os dias, irmão, eu me lembro dessa visita dessa senhora, da nossa mãe. Hoje, eu não sinto do meu peito para baixo, mas eu consigo, sem explicação pela medicina, fazer xixi sozinho, fazer o número 2, eu consigo sentir, fazer as minhas necessidades. E isso é uma coisa que não se explica. E nessa internação semana passada, foi por conta de uma infecção de urina, fui internado, e os médicos cogitaram que aquela infecção tinha voltado, que o médico tinha dito que tinha desaparecido. E aí minha mãe até falou, não, Deus não vai voltar atrás na obra que ele fez. E os 3 dias ali internado, fiz novos exames. Realmente, foi só a questão da infecção de urina. Vim embora para casa e estou de volta servindo a Deus. Então, assim, cada vez que o Senhor me manda para algum lugar, é para uma missão. Seja para médico, seja para enfermeiro, seja para paciente, seja onde for, é missão. Eu costumo dizer, né, Denis, a nossa vida, ela tem um propósito. Nós nascemos com um caminho traçado. E às vezes nós nos perdemos nesse caminho, né? Às vezes a gente bate a cabeça no mundo
E às vezes a gente sofre por isso, né? Aí vem a ansiedade, vem o medo, vem a angústia, vem a depressão. Até a gente encontrar o caminho de Deus. Ô, Denis, que palavra você poderia trazer para aqueles jovens que têm dificuldade, que têm medo da vida, que desistem fácil da vida, que sofrem com ansiedade, que sofrem com depressão? A gente está enfrentando uma geração agora que, ao mesmo tempo que tem tudo, ela perdeu talvez o mais importante que a humanidade tinha, ou que tem ainda, né? Mas que não está usando ainda, que é a questão do tato, do contato, do relacionamento, do toque. Então, eu acho que essa questão do bem, do ter e esquecer um pouco do ser, eu acho que está ferindo emocionalmente, está nos afastando de Deus, né? Sim, sim, irmão. A gente tem vivido isso, né? Essa distância também das pessoas tem afastado as pessoas também de Deus, né? A gente sabe que nunca deu para a gente tocar em Deus, nunca deu para a gente ver Ele assim com os nossos olhos, né? Mas pela nossa fé a gente sente, né? A gente comunga, a gente sente Ele nas nossas orações, Ele falando conosco. Nesse tempo todo, eu vejo que precisamos ainda mais nos apegar ao Senhor, à palavra de Deus, porque é o Senhor que nos sustenta, né, irmão? Quando tá tudo fácil na nossa vida, em tempos normais assim, é tranquilo, né? A gente vai lá, serve a Deus, é gostoso, é prazeroso, é super fácil. Mas na hora da dificuldade ali, quando nos é colocada alguma prova, que a gente realmente vê, né? Então, para os jovens que estão nesse momento difícil, né, que não estão podendo sair, não estão podendo ter o contato físico com as pessoas, até mesmo na igreja, não está podendo ainda ir, não sei como está a realidade aí, mas é assim, se apegar ainda mais à palavra de Deus. Muitos ainda podem achar, mas é chato, eu fico lendo ali, mas eu não entendo, ou Deus não fala comigo, mas a gente não é só uma leitura, né, uma leitura orante, de falar com Deus, conversando com Deus, como se estivesse conversando com alguém ali junto de nós. E uma palavra que sempre me motiva muito é aquela coragem e sede fortes. Nada vos atemorize, porque é o vosso Deus que marcha à vossa frente. Na minha Bíblia fala assim, Ele nunca te deixará e jamais te abandonará. Se alguém me perguntar qual é a maior palavra de conforto que tem na Bíblia, para mim, Denis, é essa. Ele nunca te deixará e jamais te abandonará. Então você que está acompanhando essa live, que vai acompanhar depois, tenha essa certeza, eu tenho essa certeza comigo. Além de tantas outras coisas que eu sei que ainda Deus vai fazer, que Ele pode fazer, eu tenho essa certeza comigo todos os dias. Ele nunca vai me deixar e Ele jamais vai me abandonar. Deus cuida de tudo. Ontem nós pregávamos sobre a tempestade acalmada. O Senhor está no barco conosco. Ele está ali na popa, ali atrás, conduzindo o leme e tomando a direção da nossa vida. A gente só precisa saber disso, que o Senhor está no barco conosco. Quando a gente tem essa consciência, e principalmente a gente tem essa fé de que o Senhor está no barco, tudo muda. Né, irmão? Eu posso dizer isso, que a minha vida mudou muito fisicamente falando. Né? Hoje dependo de alguém para tudo. Mas, ao mesmo tempo, espiritualmente, minha vida continuou em pé. Continuei servindo, continuei com a mesma confiança, a mesma esperança. Porque eu fiz uma experiência com esse amor de Deus, com essa misericórdia. Então, se o inimigo tentou tirar de mim a alegria, a confiança, a esperança e tudo aquilo que eu aprendi e que eu vivi durante o meu tempo que eu estava andando, ele não conseguiu. A única coisa que eu perdi foi os movimentos do meu corpo. Do resto, continuei com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, com a mesma positividade, a mesma esperança, confiança, porque isso o inimigo não conseguiu roubar. Se o projeto dele era tentar me destruir e me afastar de Deus, ele me empurrou para mais perto de Deus e fez eu estar ainda mais perto. Então, assim, é estar mais perto de Deus, na palavra, na comunhão, é buscar de alguma forma se aproximar, porque somente em Deus, né, irmão, a gente vai conseguir isso. Eu costumo dizer, Denis, vou fazer 40 anos o ano que vem, né?
E até os meus 32 anos, eu era aquele católico, vamos dizer assim, entre aspas, o famoso católico não praticante. De vez em quando ia na missa, não conhecia a comunhão. E eu passei por um processo na minha vida que eu costumo dizer, a gente precisa, às vezes, experimentar um pouco da dor de Cristo para a gente nos aproximar de Cristo. Então, por uma série de razões que eu não vou aprofundar aqui porque não dá tempo, eu tive uma depressão. Então, nessa depressão que eu cheguei no fundo do poço, quando eu percebi que eu tinha tudo que eu tinha buscado materialmente e socialmente, eu percebi que isso não me preenchia. Aí foi quando o momento que Deus foi colocando, hoje eu enxergo isso, várias situações, várias pessoas que hoje eu percebo que era Deus agindo na minha vida. E naquela época não. Então, quando eu senti num retiro a experiência do amor de Deus, eu falei, cara, eu quero viver mais isso. Eu preciso disso para viver. Então, tudo aquilo que eu tinha materialmente não me dava aquela emoção, aquela sensação, aquele ardor no coração. Então, para quem não sentiu isso, para quem não sente isso, para quem não vive com Deus, assim, eu só falo uma coisa: experimente, 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 que não tem como voltar atrás. Experimentou Jesus, sentiu o amor de Maria na nossa vida, é impossível você viver longe dele. Você precisa, como você estava falando, você tem o prazer de comungar todo dia. Isso é maravilhoso, Denis. Isso é extraordinário. Ô, Denis, eu já estou tomando muito o seu tempo. Imagina. Se eu te pedir para você cantar para a gente, você poderia cantar? Claro, vamos sim. Eu vou cantar a música que deu o nome, inclusive, não é aí do seu estado, mas é do estado vizinho. O compositor da música Eu Vou Além é do Mato Grosso, ele é lá de Várzea Grande, Cuiabá, né? E eu conheci essa música em 2013. 2013 foi o ano que eu voltei a sentar, voltei a servir a Deus, porque eu não podia ficar sentado, né? Então eu ia na cadeira de rodas, meu pai me levava 7 da manhã, eu passava o dia inteiro, meu pai me buscava 5, 6 horas da tarde lá no encontro, depois no domingo a mesma coisa. E ali, num dos encontros, final de ano, eu conheci essa música. Eu toquei ela, mas eu nunca tinha escutado. Eu esqueci a letra. Cheguei em casa, eu fiquei desesperado, porque eu queria lembrar a letra da música, eu não conseguia. Eu só ficava com a melodia na cabeça. E aí, graças a Deus, na segunda-feira, um abençoado postou no Facebook a letra da música. Eu corri, fui lá no Google, puxar de onde era. E aí, eu nem sabia que ia ter missão ainda, porque era 2013. E aí, quando começou 2014, nós fomos chamados para a primeira missão, o Senhor falou ali, eu vou além. E realmente, eu vou além. Hoje, eu não ando, não tenho movimento nas pernas, eu não tenho nem movimento nas mãos e nos dedos ainda. Eu só mexo os meus braços, pouco ainda, e a minha cabeça. Mas o pouco é tudo que eu tenho e é o que eu preciso colocar à disposição de Deus. Então, realmente eu vou além da minha limitação, que não me impede de servir em nada, além das minhas dores, enfim. É ir além, realmente. Então, eu vou tirar meu fone aqui para poder cantar, mas que você que estiver escutando, estiver assistindo, que você realmente preste atenção nessa letra para que Deus também fale contigo. Pode deixar para fora. Ouvi sua voz chamando meu nome, não resisti. Sua doce voz chamando meu nome.
Tentei resistir, mas não pude suportar e entrei no seu jardim. Segui teu perfume até te encontrar. Como és encantador, ó meu amado. Nunca alguém me amou tanto assim, nem cuidou tão bem de mim. Eu estou apaixonado. Nunca alguém me amou tanto assim, nem cuidou tão bem de mim. Eu estou apaixonado. Eu vou além. Com Deus eu vou anunciar, não temerei. Eu vou voar, mais alto eu vou, em suas asas, rumo ao infinito. Eu vou além, com Deus eu vou anunciar, não temerei. Eu vou voar, mais alto eu vou, em suas asas, rumo ao infinito. Nunca alguém me amou tanto assim, nem cuidou tão bem de mim. Eu estou apaixonado. Nunca alguém me amou tanto assim, nem cuidou tão bem de mim. Eu estou apaixonado. E essa canção, esse daqui é no direito. Muito bem, ó. E tá aí, o paizão? Essa canção a gente ministra em todas as missões praticamente, porque quando eu conheci essa música, falei, nossa, ela foi escrita para mim. Nunca alguém me amou tanto assim, nem cuidou tão bem de mim. Eu realmente preciso estar apaixonado pelo Senhor todos os dias. Eu não comungo todo dia para dizer por aí, nossa, olha, meu troféu é comungar todo dia já há tantos anos. Eu comungo porque eu preciso do Senhor todos os dias. E o refrão me define, né, irmão? Eu vou além, com Deus eu vou anunciar, não temerei. Eu vou voar, mais alto eu vou em suas asas, rumo ao infinito. Realmente, quando a gente se lança nos braços de Deus e a gente deixa, a gente vai além, né? Nada nos impede, nada nos segura. Eu posso dizer para você, irmão, uma coisa que eu sempre digo em missão: nada me impede de servir a Deus. Hoje tem algumas limitações que não me permitem ir sozinho, mas se alguém me pegar, me carregar e me pôr lá para servir, eu estou lá. Então, os sirineus me levam até o serviço de Deus, minha família me carrega, me leva e a gente junto serve. Então, nada é empecilho para quem quer servir a Deus. Nada é empecilho. O Senhor nos faz andar até sobre as águas, se nós quisermos, né? E tivermos fé. Amém, Denis. Denis, eu queria agradecer a você. É seu pai que está aí? Qual é o nome dele? É meu pai, Silvio. Ô, Silvio. Ele está aqui. Manda um abraço. Abraço, Silvio. Manda sim. Abraço a toda a família. Tá, vocês são muito abençoados, viu? Tudo bom? Amém. Tudo bem? Parabéns pelo filho, viu, Silvio? Amém. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Meu pai está aqui, meu irmão que estava tocando violão aqui. Meu irmão chama Gustavo e a minha mãe também tá. Minha mãe chama Neuraci. E aqui tem duas visitas especiais, a minha tia e a minha avó, que moram em Jundiaí, São Paulo, aqui perto de São Paulo. Aqui perto não lá perto de São Paulo, que estão longe. Mas elas estão passando uma temporada aqui em casa, estão aqui de camarote.
assistindo aqui junto. Quando passar essa pandemia, a gente vai organizar uma caravana aqui para ir na sua missão aí, na igreja que você toca aí. Ô, Denis, eu queria agradecer mais uma vez, queria desejar que Maria esteja sempre com você, que Jesus seja sempre a sua luz, Denis. Você, a sua história de vida, o seu testemunho, e principalmente o seu levar do amor de Deus para as outras pessoas, isso nos motiva muito. Isso nos dá força. Você, pra gente, é exemplo, Denis. Muito obrigado, viu? Amém, meu irmão. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente pela tua amizade, mesmo sem nos conhecermos pessoalmente. E que Deus continue te abençoando, irmão. Eu sei que você tem uma honra de Deus. Amém. As mãos todos, Denis. Também tem. Qualquer dia eu apareço em Rio Preto, viu? Ah, vai ser uma alegria imensa, meu irmão, recebê-lo aqui, viu? Vai ser uma grande graça mesmo. E tenho certeza que no próximo ano Deus vai nos unir, né? Aqui, amém. Aí também, rompendo mais fronteiras, né? Para servir a Deus, Deus vai levar a gente realmente aí. E seja onde for, na comunidade, na universidade, vamos articular aí para que a nossa viagem seja o mais produtiva possível, né? E que Deus continue abençoando você, sua família, seu ministério, seu trabalho também, né? E conte com as nossas orações, com a nossa família. A nossa família tem essa graça de poder servir junto. O que nós carregamos junto aqui, né? Carregamos a cruz, carregamos todos os dias, mas também nós recebemos o amor, a Eucaristia todos os dias. E juntos nós vamos assim, né? Um se ajudando, um ajudando ao outro, e todos nós segurando na mão do Senhor e indo além junto com Ele. Sozinho a gente não pode, né, irmão? Exato, isso é o mais importante. Mas com Deus não tem limites. A gente pode, onde Deus quiser nos levar, a gente pode. Então, irmão, agradeço imensamente pelo convite de estar aqui contigo hoje, com os irmãos aí também que estão acompanhando do Gol, também aí da universidade, e tantos outros irmãos, né, que estão acompanhando aqui. Estou vendo gente de tantos estados que me acompanham também nas redes sociais. Deus abençoe a vida e a família de cada um, a comunidade de cada um também. Então, muito obrigado, meu irmão. Que alegria ter estado contigo aqui hoje, viu? Obrigado, Denis. Fica com Deus, viu? Amém. Quer encerrar... Um beijão no seu coração, viu? Ô, meu irmão, um beijo no seu coração também. Quer que a gente encerre cantando? Vamos lá. Tira. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei. Eu seguirei, eu irei, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Abraço, Denis. Fica com Deus, viu? Tchau. Tchau.